Muito bom dia, vamos lá. Dia 3 de março, quinta-feira, mercados hoje trabalhando normalmente o dia inteiro. Ontem foi a partir da 1 aqui no Brasil. Ontem os mercados subiram todos nos Estados Unidos, Brasil, na Europa. E agora pela manhã o que a gente vê é que o petróleo e as commodities no geral continuam subindo. O petróleo, WTI, que é negociado em Nova York, está a 113 dólares. O Brent, negociado em Londres, a 115 dólares. Já rompeu a máxima de 2014 e está na máxima de 2011. Depois disso, só o pico que teve de 140 dólares lá em 2008, pré-crise do subprime, tá? Bom, falando um pouquinho do mercado de petróleo aqui no Brasil, o Brasil tem como produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje está 2,2 milhões essa produção, isso oscila, tá? Os Estados Unidos produzem na casa dos 17 milhões de barris, é o maior produtor para a gente contextualizar aqui na América como um todo, tá? O problema do Brasil nisso é que ao longo dos últimos anos, algumas teses narrativas foram construídas e isso agora, não só agora, mas gera determinados impactos. Por exemplo, o Brasil ele é autossuficiente na exploração do petróleo, mas a gente exporta o petróleo para ser refinado em outro lugar e a gente compra o produto refinado. O Brasil tem um monopólio de refino que começou a ser quebrado nesse governo agora, que basicamente 98% do refino está na mão da Petrobras e isso traz consequências. Monopólio sempre traz consequências. E a narrativa que nos venderam nos últimos anos, comprou quem quer, a narrativa de que monopólio é importante porque o petróleo é nosso e tudo mais, traz consequências. A gente não consegue refinar todo o petróleo que a gente consome, exporta o petróleo bruto, importa o petróleo refinado e isso traz custos, obviamente, como um todo. O monopólio sempre traz custos ao consumidor. Bom, e o Brasil, além disso, importa mais de 100 milhões de litros de gasolina, basicamente tendo os Estados Unidos como exportador. A gasolina, o índice de gasolina negociado futuro lá nos Estados Unidos já subiu 50% em 2022 e subiu mais de 25% só agora, depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Bom, ontem o discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, foi de que eles devem subir os juros em 0,25 agora em março, diminuir o ritmo de alta de juros, o que isso favorece amplamente o real contra o dólar. O Canadá também subiu os juros ontem de 0,25 para 0,5%, seguindo o movimento que iniciou com um dos grandes bancos centrais do mundo, que é o Banco Central Inglês, que já tinha subido a taxa de juros, tá? Bom, na zona do euro saiu o índice de inflação 5,8% anualizado e o núcleo da inflação, quando você retira alimentos e energia, veio 2,7%. Então veja que grande parte está centralizado em energia e alimentos, que deve subir mais quanto mais essa guerra se prolongar, uma vez que Rússia e Ucrânia são importantes fornecedores de gás para fazer energia na Europa e também de alimentos como um todo, tá? O desemprego na Alemanha 5% e na Itália 8,8%. Agora falando um pouquinho aqui do Brasil, o Luna, o presidente da Petrobras, falou que a empresa ainda não tem uma decisão de ajuste de preço, tá? Mas veja, o Brasil está defasado do mercado internacional no sentido de subir o preço porque o petróleo subiu em 25%. Tá? Isso, na verdade, é a maior defasagem em 10 anos, porque o petróleo subiu, a Petrobras não subiu ainda o preço nesses últimos dias. E por que o Brasil tem que subir? Pelo que eu falei inicialmente, as cotações do petróleo são dadas em dólares e isso sobe no mundo todo, não é só no Brasil, tá bom? E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou que o Brasil tem estoques de fertilizantes, lembrando que a Rússia é o maior exportador de fertilizantes para o Brasil, que é usado no agronegócio, que representa 25% do PIB brasileiro, que o Brasil tem estoque de fertilizante até mais ou menos outubro, quando começa a safra de verão, tá? Isso incluindo potássio. E o Brasil precisa do potássio para o agronegócio e 96% do potássio brasileiro é importado. Bielorrússia, Ucrânia, e Rússia, tá? Então 96% é importado, mas que tem um estoque. Lembrando que os seguros agora de navios para transferir de lá para cá, para transportar de lá para cá, os seguros dos navios estão suspensos por conta de guerra. Então não tem navio transportando, tá? E o Canadá é o maior produtor de potássio
aqui da América, do mundo, perdão, e o Brasil está indo fazer negócio, tentar abrir portas com o Canadá, que tem aberto novamente as suas minas para explorar o potássio como um todo, e o Brasil está em tratativas para mudança da sua legislação, diminuir a burocracia, tá? Para poder aumentar a produção de potássio e ser o maior produtor de potássio aqui na América Latina. Veja que, dentre todo o problema triste que a gente está vivendo, sempre nesses momentos que a gente vê para diminuir burocracia, diminuir legislação, por quê? Porque a necessidade faz com que a gente tenha que produzir mais, senão a consequência imediata de uma duração maior da guerra, se ela durar mais, é a inflação. Aí a gente começa a desburocratizar, mudar a lei. Por que a gente não faz isso antes? Burocracia atrapalha a vida do produtor, do brasileiro e consequentemente, do dia a dia, que onde influencia mais na alta dos preços. A palavra desburocratização e descentralização sempre tem que estar presente no nosso dia a dia empresarial. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.